pede, qual filho que pede o pai um peixe, ele lhe dá uma pedra? Qual é o filho que pede o pai um pão, e ele lhe dá um escorpião? Vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o meu Pai do céu dará o Espírito Santo a todos os que o pedirem. Veja que Jesus aqui não põe condições. A única condição para receber é pedir, é clamar, é viver imerso no Espírito Santo. E uma coisa importante que você precisa guardar. Então, meus irmãos, então nós temos aqui nesta ornamentação os 7 dons do Espírito Santo, e agora a menorá, que é aquele castiçal de 7 velas com as 7 chamas que nos lembram o dom maior, o dom do Espírito Santo. Raniero Cantalamessa tem um livro muito bonito que se chama O Canto do Espírito. Para quem gosta de ler, para quem quer se aprofundar nas coisas da igreja e principalmente nesse mistério que se revela do Espírito Santo, é uma leitura primordial. O autor é Raniero Cantalamessa e o livro se chama O Canto do Espírito. É um livro grosso. Ele vai passar por tudo aquilo que durante esses séculos a igreja refletiu e recebeu através do Espírito. E uma das suas considerações, que eu penso ser muito importante para entendermos o próprio Espírito, ele vai nos dizer, atenção, que o Espírito Santo, ele não nos dá 7 dons, ele é o dom por excelência, o dom do Pai que nos é dado por Jesus é o Espírito Santo. Ele é o grande dom, e este dom, ele é multiforme, ele se apresenta de 7 formas diferentes. E quais são essas 7 maneiras do Espírito Santo agir? Nós temos os 7 ali, ó. Sabedoria, vamos ler juntos. Entendimento, ciência, conselho, fortaleza, piedade. É o Espírito Santo. É Ele quem vai realizando todos esses dons na nossa vida. Ele que é o maior dom. E nós precisamos entender que nós não merecemos o Espírito Santo. É dom, é graça. Não é questão de merecimento, é questão de necessidade. Para ficar mais claro a diferença de merecimento e necessidade. Coloque o ar que nós respiramos desde o momento que nascemos da nossa mamãe até o nosso último suspiro, a vida inteira. Esse ar, ele é um merecimento? Não, ele é uma necessidade. Ah não, eu não mereço respirar, então a partir de hoje eu não mereço respirar. Acabou. Então não é uma questão de merecimento, é uma questão de necessidade. O que o ar é para o nosso pulmão, o Espírito Santo é para a nossa vida espiritual. A espiritualidade passa necessariamente pela efusão do Espírito Santo. Nós ouvimos nas leituras lidas que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. O que nós vamos realizar aqui e o que nós estamos fazendo aqui neste momento da pregação é apresentando como se fosse um pano de fundo de quem é o Espírito, o que o Espírito faz em nós, o que nós podemos fazer com ele. Mas aqui cabe a pregação, cabe a ministração, cabe a explanação. A experiência do Espírito, ela é pessoal, e ela não é só de Pentecostes, todos os dias do ano. Então nós precisamos clamar o Espírito, nós precisamos entender o que são os 7 dons do Espírito Santo. Senão, Pentecostes se resume à liturgia dominical. Você vai à missa, celebra Pentecostes, pelas leituras você entende o que aconteceu há 2000 anos atrás. O Espírito vem como línguas de fogo sobre a cabeça dos apóstolos, e ali eles ficam plenos do Espírito. Então você vai saber esta história, você vai contar essa história, você vai entender a história. Mas aqui é algo que permanece fora de nós, é uma história,
é algo que está... Não, o Espírito Santo, eles têm que estar dentro de nós. E nós precisamos entender uma coisa, e isso é o mais bonito quando nós falamos do Espírito Santo. Não é um derramamento que vem de fora para dentro. O Espírito Santo, ele quer se derramar em nós através de nós. Ele quer se derramar em nós de dentro de nós. Nós que já temos o Espírito Santo. Nós que o recebemos no batismo. Nós que recebemos a sua plenitude no sacramento da crisma. Só que muitas pessoas, como não o conhecem, o trancam. Como não o conhecem, ficam pedindo, achando que não tem. Notem que a visão dos Atos, que é de Lucas, e a visão do Evangelho, que é de João, são visões diferentes, mas é o mesmo Espírito Santo. Se você pega o Evangelho de João, quando é que Jesus concedeu aos discípulos o Espírito Santo? Na manhã pascal. Jesus aparece, deseja-lhes a paz e sopra o Espírito sobre eles. Se você vai em Lucas, Lucas vai julgar Pentecostes, e já existia a festa de Pentecostes, não era a festa do Espírito, mas era a festa das tendas, a festa das primícias, mas eles vão jogar o Espírito Santo 50 dias depois da Páscoa, lembrando os 40 dias que Jesus apareceu, mais esse tempo de espera em Jerusalém. Seja na manhã pascal, seja em Pentecostes, o que nós sabemos? O Espírito Santo, ele foi nos dado. É um presente, é uma graça, é um tesouro. No dia da minha ordenação de padre, esse ano completo 16 anos, 17 anos, as pessoas mais chegadas falam: diácono, você vai ordenar padre agora? A gente sabe que tem coisas que vocês precisam, mas a gente não sabe o que é. Diz para nós o que você precisa, que nós vamos te dar de presente. Claro, muita gente não pergunta, mas tá muita coisa útil também. Mas os mais chegados que perguntam, aí eu posso dizer: não, então eu estou precisando de tal livro, estou precisando de tal sacramentário, estou precisando de tal roupa de padre que eu ainda não tenho. E um amigo lá da nossa família perguntou para mim o que eu queria, que ele queria me dar algo que eu fosse usar muito. Aí eu disse: olha, não precisa me dar a coleção toda, qualquer módulo lá me ajuda muito. Tem uma coleção, né, de Giovanni, que ele fala sobre muitas as práticas da missa, as homilias do padre, e traz os 3 anos litúrgicos. Então o livro dourado, ele é para Páscoa e para o Natal. Nós temos o roxo, que é Advento e Quaresma. O verde é o tempo comum, não é? Então são alguns. Aí eu pedi e esqueci disso aí, mas era algo que iria me ajudar muito, porque é um dos livros que o padre estuda para preparar as pregações do final de semana. Quer dizer, estuda a Bíblia o ano todo, mas são pregações que já vêm direcionadas para as missas de domingo. Pronto, chegou a ordenação, o pessoal trazendo presente, lá em casa ficou cheio. A minha mãe guardou alguns presentes, porque na minha cama estavam os meus paramentos de padre lá, então guardou umas coisas no maleiro, colocou umas coisas debaixo da minha cama, e a gente foi para a ordenação. Terminou a ordenação, tem o jantar, cheguei em casa muito cansado. Aí no outro dia de manhã, já a primeira missa, fomos para a matriz, aí tem almoço, cheguei em casa mais cansado, tinha missa à noite. Pronto, na segunda, terça-feira, vamos abrir aqui os presentes. E eu doido com a coleção. Aí abri um, era uma toalha a gente sempre ganha, né? Era uma toalha. Aí abri outro, era um missal, abria no sapato, abri os presentes todos. E falei: fiquei muito feliz. Mas eu queria tanto aquela coleção, minha mãe. É uma coleção mais cara, ia me ajudar muito. Falou: não, meu filho, isso aí depois você compra. A gente compra devagarinho. Aí então tá bom. E eu era padre em Cajuru, em Carmo do Cajuru. Lá eu fui como seminarista, fiquei como diácono e fiquei os meus 2 primeiros anos de padre. Até eu vim para Divinópolis aqui, para Nossa Senhora Aparecida. Voltei para Cajuru. Lá em Cajuru, conversando com o padre Francisco, que hoje é bispo, né? 7 Lagoas, ele falava: e aí, Padre Shankar? Como estamos nos primeiros dias do Padre Fresco? Eles brincam assim, né? Falei assim, muito feliz, celebrando missa, atendendo o povo. Mas, Padre Francisco, eu queria tanto aquela coleção de homilética. Eu ganhei tanta coisa, e até as coisas que não vai ser nem tão útil, e o que eu precisava eu não ganhei. Ele falou: não, no final do ano, você sempre tem queima de estoque, essas coisas da Paulinas, a gente compra os livros para a paróquia, a gente compra uns 2 aí para você, um você paga, o outro da paróquia de dar de presente. Ah, tá bom. Isso era agosto. Setembro eu querendo o livro, outubro eu querendo o livro, chegou em novembro, é o queimão das Paulinas. Aí eu entrei lá para ver a coleção esgotada. Eu falei: mas não é possível, gente. O que eu mais preciso, o negócio acabou. Aí liguei para Belo Horizonte: não, vai chegar a da remessa, mas chega em fevereiro.
Paciência, não adianta espernear. No Natal, celebrei de manhã em Carmo do Cajuru. Padre Francisco disse, eu vou celebrar à noite, aí você pode ir para casa. Itaúna é colada a Cajuru, celebrei de manhã, fui passar o Natal com a minha família. Almoçamos juntos, né? Fui dormir lá em casa, né? Meu quarto está lá, na casa da minha mãe. E eu estava procurando, eu tinha certeza que eu ganhei uma caixa de sabonete com espuma de barbear, e eu não vi essa caixa em Cajuru. Falei, essa caixa ficou aqui em casa. E procura um lugar, procura na outra. Minha mãe falou assim, Cristian, tem umas coisas suas nesse maleiro aí, que aquele dia da sua ordenação foi um auê, que para aliviar eu coloquei umas coisas aí. Quando eu abro o maleiro, lá estava a caixinha do sabonete, da espuma e alguns outros presentes. Falei, tem mais presente? Falei, não, você ganhou isso aí na semana da ordenação, mas é tanta coisa que eu e seu irmão vamos guardando aí onde tinha. Aí eu tirei, aí tinha outras coisas. O que estava lá? A coleção toda da homilética que eu uso até hoje. Falei, mãe, olha os livros que eu... Gente, isso foi dia 26 de dezembro. E eu fiquei sonhando desde o dia 27 de agosto. Entendeu o que é o Espírito Santo na vida de muitos? Já está lá. Já recebeu. Mas tem gente que não sabe. E fica procurando fora e procurando fora. E eu quero. Já tem. A não ser que você não acredite na força dos sacramentos da igreja. Porque há pessoas que são católicos quando lhes convém. Porque a igreja, o sacramento, ele opera em si o que ele deseja operar. No batismo, nós recebemos o Espírito Santo. Na crisma, a plenitude do Espírito Santo, a maturidade do Espírito Santo, são presentes. Mas não adianta você ganhar o presente, guardar no maleiro e esquecer que ele está lá. E como que eu entro em contato com o Espírito Santo? Numa vida que busca profundamente a santidade. Espírito Santo. Santidade. Uma pessoa que não busca santidade, não tem como o Espírito Santo agir na vida dela. Uma pessoa que busca tudo aquilo que é contrário a Deus, como que o Espírito que é santo vai agir numa pessoa? Como que aquilo que é de Deus vai agir no coração que não vive para agradar a Deus? E se nós lemos a Sagrada Escritura, não é com Jesus que vai começar a questão do Espírito. No Antigo Testamento, nós temos inúmeros relatos que direta ou indiretamente falam do poder do Espírito Santo. O Espírito é aquele que paira. E onde o Espírito paira, coisas novas acontecem. O Espírito, ele é movimento. Não, com certeza todos vocês sabem, só para citar na homilia. Todos sabem que se não fosse o vento, o mar seria um lago gigante podre. O mar apodreceria. Pega a água na sua casa, coloca num buraco lá de terra e deixa a água lá quieta uma semana, um mês, fica olhando. Enche de bicho, podre, começa a feder, não serve para nada. Por que que o mar não apodrece? Porque ele está em constante movimento. E quem movimenta o mar? É o vento. Aquela onda que você vê que vai e volta. É o vento. Se não tem vento, não tem onda não. Então o Espírito Santo, ele é o movimento do Pai e do Filho. Esse movimento de ida e vida, né? Ida e vinda, vai e volta, como uma onda no mar. Lulu Santos fala isso, né? No eterno, vai e vem. O Espírito Santo é isso na nossa vida. Ele é movimento, ele é vida. Quando Jesus conversava com Nicodemos, Nicodemos não conhecia o Espírito Santo. Aí Jesus disse para ele, olha, você é um homem muito bom. Você tem um coração muito bom. Mas uma coisa te falta. O que, Jesus? Nascer de novo. Aí ele pergunta, mas como que eu vou nascer de novo? Eu tenho que entrar no útero da minha mãe de novo? Não, estou falando nascer do alto, nascer do Espírito. O vento, ele sopra onde quer. Nós ouvimos o seu ruído, mas ninguém vê. Ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe para onde vai. Assim, Nicodemos, é com todo aquele que nasceu do Espírito Santo. E Nicodemos fica com o coração cheio porque ele quer o Espírito Santo. Em Ezequiel, capítulo 36, versículo 27, a Bíblia nos diz, porém, é Deus falando, porei dentro de vós o meu Espírito, para que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. O que é o Espírito Santo? É Deus, é a terceira pessoa da Trindade, mas que habita em nós. A presença de Jesus dentro de nós, a presença do Pai dentro de nós, ela acontece pelo Espírito Santo. Então é questão de intimidade,
é questão de oração, é questão de estilo de vida, de opção fundamental. Eu quero ter uma vida com Deus. Então, Senhor, dá-me o teu Espírito. Eu quero ter um casamento santo. Então, Senhor, dá-me o teu Espírito. Eu quero ter um namoro santo. Dá-me o teu Espírito. Eu quero ser um padre mais santo. Dá-me o teu Espírito. Sem ele, nada. Sem o Espírito Santo é nadar, nadar, nadar e nem a praia você vê. É Ele quem realiza todas as coisas. O que nós temos que fazer? Dar abertura. Eu me abro ao Espírito Santo e eu deixo o Espírito Santo agir em mim, alimentar o fogo do Espírito no nosso coração. O nosso relacionamento com Deus é igual a um relacionamento que nós temos de amizade. Um amigo que você não visita, que você não conversa, que você não vê, que você não liga, que você não manda mensagem, que não tem aniversário. Mas que amigo que é esse? Quer dizer, ele vai desfilando um desconhecido. O Espírito Santo não pode ser, atenção, o Espírito Santo não pode ser um colega de faculdade, viu? Quem já fez faculdade já entendeu o que é o negócio. Você entra na sala, ninguém conhece ninguém. Aí você começa a fazer ali amizades. Aí no primeiro semestre, no primeiro período ali, já tem o seu grupo e sai junto, e são amigos. Aí vem a formatura. Muitos, e a maioria, não são do mesmo lugar. Então uns voltam para a Bahia, voltam para São Paulo. E aqueles que eram aqueles seus amigos ali, você não vê nunca mais. Há pessoas que lidam com o Espírito Santo assim. Há momentos que eles precisam, eles têm intimidade com o Espírito. Momentos de fé, momentos de igreja, momentos de efusão. Mas quando aquilo acaba, o Espírito Santo, ele se distancia e a pessoa esquece do primeiro amor. E a chama, ela vai se apagando. O Espírito Santo deve ser mais íntimo a nós do que a nós mesmos. É um contato diário. É uma história de amor. É uma história de santidade que se realiza no coração de quem crê. Padre, eu queria tanto ser cheio do Espírito Santo. É só pedir. Segundo a palavra, basta você pedir com a verdade do coração, com uma reta intenção, e o Espírito Santo lhe será dado. Nós temos no Gênesis, lá no início do Gênesis, diz que no início o Espírito de Deus pairava sobre as águas. É uma alusão ao Espírito Santo. E é bonito. E Bento XVI vai dizer que aquele Espírito Santo, ele fecunda o mundo. Vai dizer que havia caos. Era um caos. Então o Espírito paira, ele fecunda o caos. E do caos vem o mundo. Onde o Espírito paira, algo diferente acontece. O Espírito Santo, ele pairou sobre Nossa Senhora. O poder do alto te cobrirá com a sua sombra. O Espírito pairará sobre ti. Quando o Espírito paira sobre Maria, ela gera o Filho de Deus, que é Jesus. Jesus, quando foi batizado no Jordão, sobre ele paira o Espírito Santo. Ele sai do Jordão cheio de força e vai para o deserto, se libertar de Satanás, vencer as tentações. Pentecostes, o Espírito Santo paira sobre os apóstolos e ali nasce a igreja, que é a origem nos pés da cruz, confirmada em Pentecostes. Então olha o sinal. Onde o Espírito Santo paira, é uma coisa nova. É uma vida nova. Primeira coisa que nós precisamos para demonstrar ao mundo o poder do Espírito Santo é vida nova. É abandonar os vícios, lutar contra o pecado, mudar de vida, fazer a coisa certa. Isso aqui é coisa de Deus. Você tem que fazer alguma coisa, faça da melhor maneira que você consegue. Lá na sua empresa, lá no seu trabalho, lá na sua escola, na sua faculdade, na sua família, no seu namoro com seus amigos, faça o melhor. Esse é um sinal de que o Espírito trabalha em você. Se abra a novidade que Ele traz. Eis que eu faço novas todas as coisas. Uma pessoa que não se renova, uma pessoa que não se encontra, é o Espírito Santo lá no maleiro. A coleção lá, ó, eu já tinha, doido para ter, e já tinha. Meus irmãos, não estou falando de vocês que aqui estão, mas eu já ouvi comentários e já ouvi confissão tipo assim: padre, o senhor lembra da minha última confissão? Ô meu filho, minha filha, me desculpe, eu não lembro. É tanta gente. E padre, não vai ficar guardando pecado dos outros não, eu já tenho os meus. Eu te perdoei, não quero nem lembrar disso não. Ah, por que você está achando ruim? Não, porque a gente ia economizar tempo. Eu ia confessar que é o mesmo do mês passado. É os mesmos do ano passado. O que está faltando aí? Espírito Santo. A pessoa não consegue mudar. Ela não consegue vencer. Fala, meu filho, pelo menos arruma um pecado novo então.
Vamos largar as coisas velhas. Até pecado arruma novo, então. Eis que eu faço novas todas as coisas. Você está no mesmo pecado toda vez. Toda confissão é a mesma lereia. Estamos entendendo a colocação? Onde que está a novidade? Onde que está a mudança de vida? Onde que está a superação daquele pecado que toda vez é a mesma coisa? O que está faltando? Não é confissão, é Espírito Santo. Ele renova as pessoas, ele renova a nossa vida. Podia citar vários exemplos, mas eu gosto muito de São Pedro. Veja Pedro antes e depois de Pentecostes. Antes, o medroso, escondido, as portas trancadas. Vocês ouviram o evangelho aqui da manhã? Era noite, portas fechadas, janelas trancadas, eles com medo. E entre eles Pedro, batendo o joelho, batendo o queixo. Ai meu Deus, será que nós vamos morrer na cruz também? Medroso! Vem o Espírito Santo em Pentecostes. Um vento impetuoso entra naquele lugar. Olha que beleza, o vento entrou com tudo fechado. É Deus mesmo. Entrou e o Espírito Santo veio como chamas, línguas de fogo. Língua de fogo, viu? É o fogo de Deus. A maioria das línguas que eu estou vendo por aí é língua de fogo do inferno. É a língua do capeta. Estou falando língua do Espírito Santo. E qual é a diferença da língua do capeta com a língua do Espírito Santo? É a comunicação. Comunicação. Onde não há uma comunicação que se entende, quem está aprontando ali é o diabo, não é o Espírito Santo. Babel, todos falavam a mesma língua. Fizeram uma torre de soberba, Deus confundiu a língua de todo mundo. Ninguém mais se entendia, ninguém mais falava a mesma língua. Pentecostes, cada um falava uma língua. O Espírito Santo veio, Pedro, agora cheio do Espírito Santo, mete o pé na porta, a porta abre, Pedro sai e começa a pregar. E o povo foi olhando e falou, mas como que nós estamos entendendo o que esse cara está falando? Cada um de nós fala uma língua. Olha o que o Espírito Santo faz. Olha o que a soberba fez. Pentecostes, pessoas orgulhosas, soberbas, coração difícil, relacionamento complicado, ninguém se entende, é uma confusão. Babel significa confusão. Espírito Santo é o contrário de Babel. Quando o Espírito Santo vem, todos se entendem. Todos falam a mesma linguagem. Tudo caminha certo. A gente não fala para não ficar sendo chato. Mas eu vejo muita coisa até dentro da igreja que é dito Espírito Santo e as pessoas estão com o coração cheio de soberba, cheio de orgulho, querendo fazer para mim. Eu quero. Aí qual que é o fruto lá na frente? Ninguém fala a mesma língua. É uma confusão sem fim. Onde que está o Espírito Santo aí? Sendo que em Pentecostes ele une as pessoas. O que tem gente que fala tanto do Espírito Santo? É os que mais dividem os outros, é os que mais criam confusão. A pessoa devia pensar, onde que está a ação do Espírito Santo na minha vida? Lá em Pentecostes, todos falavam a mesma língua. Pedro tomou a palavra com coragem. Todos, nós queremos ser batizados. Aí a pessoa fica, do Espírito, mas não consegue comunicar com ninguém. Não consegue não criar confusão onde está. Aí pense, lá na sua família, lá na sua casa, lá no seu trabalho. Você é uma Babel ou você é um Pentecostes? Você é aquele que cria unidade ou você é aquele que cria confusão? Você é aquele que une as pessoas ou que divide as pessoas? Você é aquele que ajunta grupo ou que dispersa o grupo? O Espírito Santo, onde ele está, as pessoas se entendem. Onde ele está, as pessoas se amam. Onde ele está, não há soberba. A soberba havia em Babel, não em Pentecostes. Então veja Pedro, um Pedro medroso e um Pedro pregador, um Pedro que testemunha, um Pedro que não tem medo. Nós vamos ver nos Atos dos Apóstolos que eles prendem Pedro e levam Pedro para ser interrogado. Pedro podia ser morto ali. Gente, olha o sermão de Pedro. Ele fala, olha, vós mataste Jesus Cristo, mas o Pai o ressuscitou e nós estamos testemunhos que ele está vivo. Falou tudo sem medo nenhum. Onde está aquele Pedro medroso? Morreu, porque agora ele estava cheio do Espírito Santo. A palavra diz, quando vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Olha que bonito. Se você for chamado para dar o testemunho de Cristo, não fica pensando, mas eu vou falar o quê? Eu não sei nem falar direito. O Espírito Santo vai falar em você, se você estiver imerso no Espírito Santo. Ora,
O Senhor é Espírito. E onde está o Espírito, aí está liberdade. Segundo Coríntios 3,17. Tantas pessoas presas no pecado, presas no vício, presas em si mesmas. Onde que está a liberdade? No Espírito Santo. O Espírito Santo é liberdade. 1 Coríntios 6,19. Não sabeis que o Espírito Santo habita em vós, que vós sois templo do Espírito Santo? Olha, o que é que Paulo está nos falando? Olha, eu acho que você tem o Espírito Santo, eu acho que você pode ter. Assim, não. Ele está falando, vós sois templo do Espírito Santo. Eu lembro no tempo de seminário, quando a gente tinha aula de pneumatologia, que estuda o Espírito Santo, o professor começava o nosso período com um quadro grande, com uma pomba muito bonita. Mas ela estava numa gaiola, uma gaiola de ouro muito bonita, mas a pomba lá. Aí ele falava, o que está de errado na imagem? A pessoa falava, ela não tem comida? Não, tem comida. Ah, não tem água? Não, tem água. Eu falei, só pode ser que ela está presa, né? Eu falei, exatamente. Não basta ter o Espírito Santo se ele está preso. O Espírito Santo, ele só age quando ele tem liberdade. Ele não vai forçar a sua liberdade. Ah, eu escolhi ter uma vida de pecado. Eu escolhi ser uma pessoa que tem uma vida nos vícios. Eu escolhi não ter religião. Eu escolhi não rezar. É a liberdade que você tem. O Espírito fica quieto, falou, não posso agir. Ele escolheu o caminho dele. Eu não me compactuo com as trevas. Eu sou luz. Mas ele me prendeu. Eu estou aqui no maleiro, embalado, escondido. Não sei o que eu posso. Então ele fica quietinho. Mas se a pessoa abre o coração, se ela deixa o Espírito Santo agir, a vida dela muda. Nós celebramos na semana passada a ascensão do Senhor, não foi? O último discurso de Jesus, ele falava de quem? Do Espírito Santo. E aqui tem um segredo. Por que Jesus prometeu o Espírito Santo? Vai, padre, para ser um chaveirinho? Ah, para ser uma lembrancinha de Jesus. Aí Jesus foi e deixou o Espírito Santo como lembrancinha. Ah, o nosso coração fica quentinho? Nada disso. Jesus disse, ele disse, não vos afasteis de Jerusalém, até que vocês recebam o Espírito Santo, para que sejais minhas testemunhas na Judeia e no mundo inteiro. Qual é, se podemos dizer essa palavra, qual é a utilidade do Espírito Santo na nossa vida? Para que a nossa vida testemunhe Jesus Cristo. Testemunhe o que Ele fez, testemunhe o que Ele disse, testemunhe o que Ele faz na nossa vida. O Espírito Santo torna a sua vida o quinto evangelho. Mateus, Marcos, Lucas, João. Quando alguém olha a sua vida, quando alguém olha a minha vida, tem que ver um evangelho. Qual que é o evangelho do Padre Christian? É a minha vida. É onde o Espírito Santo age, quando eu deixo Ele agir. Então nós precisamos estar escrevendo o quinto evangelho, que é a história de cada um de nós, a intimidade de cada um de nós, a abertura de cada um de nós. Por último, Lucas 11:13. Guarde isso, anote. Você que está conosco, anote. Lucas 11:13. Aqui está um ensinamento de Jesus a respeito do Espírito Santo. Escutem. Qual filho que pede o pai um peixe, ele lhe dá uma pedra? Qual é o filho que pede o pai um pão e ele lhe dá um escorpião? Vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos? Quanto mais o meu Pai do céu dará o Espírito Santo a todos os que o pedirem. Veja que Jesus aqui não põe condições. A única condição para receber é pedir, é clamar, é viver imerso no Espírito Santo. E uma coisa importante que você precisa guardar: não adianta ficar clamando o Espírito Santo tendo uma vida de pecado. Não vai receber. Pode clamar o ano inteiro. Aí você está na turma dos profetas de Baal. Não sei se você lembra do episódio lá com Eliseu. Eles gritando com Elias, gritando. Elias falou: olha, eu acho que o Deus de vocês está surdo, porque estão gritando, não está acontecendo nada aí. Gritaram a manhã toda, deve ficar sem voz. Falou: olha, já está bom, deixa comigo agora. Aí ele vai e invoca o seu Deus e o fogo desce. Olha aí, o fogo desce e comeu, e destruiu, e sucumbiu o sacrifício. Meus irmãos,
Se a pessoa tem uma vida que não combina com Deus, ela acha que Deus vai conceder a ela o divino Espírito Santo? Claro que não vai, porque ela está levando uma vida incongruente com aquilo que o Espírito deseja para cada um de nós. E finalizo com uma parábola que é pequenininha, mas para mim é uma das melhores na minha vida para entender o Espírito Santo. Tinha um menininho soltando pipa, papagaio. E a pipa foi subindo, e a pipa foi subindo, aquela pipa bem alta. Ele não entendia do negócio. Corria com a latinha para um lado, corria para o outro, e a pipa só, e foi. Começou a nublar. Veio uma neblina, umas nuvens mais baixas, e cobriu a pipa do menino. Mas o menino continuou ali, soltando pipa. Nisso chegou um homem, que olhando de longe, viu o menino assim. Ele olhou, não viu linha nenhuma, olhou no céu, não viu nada. O que o menino está fazendo? Aí ele chegou e falou assim: ô meu jovem, o que é, tio? O que você está fazendo aí? Você não está vendo não, velho? Estou soltando pipa. Esse pipa? Agora que eu vi a sua linha, de longe eu não vi nada. Eu não estou vendo pipa aqui. Como que você sabe que tem uma pipa lá em cima, sendo que você não vê? Ele falou assim: ver a pipa eu não estou vendo mesmo não. Eu estou sentindo os puxões na linha, ó. Nós não vemos o Espírito Santo, mas se você está com Ele, você vai sentir o puxão na linha. Você vai sentir o direcionamento. Você vai ouvir a sua voz. O seu coração melhora. A sua vida melhora. E você se torna verdadeiramente um ser pneumático. Ou seja, um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo. Cheio da graça de Deus. Que nós possamos, meus irmãos, neste dia de Pentecostes, como se fosse uma largada, como se fosse o início de uma jornada. Clame todos os dias o Espírito Santo. Viva imerso no Espírito Santo. O Catecismo da Igreja, tanto que eu ia ler alguma coisa, não li pelo nosso tempo, porque é tanta coisa para falar do Espírito, mas você pode depois na sua casa ir lá na profissão de fé, no Catecismo, está no artigo 8, parágrafo 687, leia lá, está falando sobre a missão com o Pai e o Filho, os símbolos do Espírito Santo, maravilhoso essa parte do Catecismo, os nomes do Espírito, a promessa do Pai, as teofanias da lei, João, Maria, até que Cristo, até que chega Pentecostes, o início da igreja, a plenitude do Espírito Santo em nós. Sabemos que a formação intelectual, a formação do coração, ela começa com leitura, ela começa com entendimento e ela continua com a vida. Então primeiro nós temos que entender o Espírito, compreender a história, nos abrir a Ele, mas nós precisamos saber quem Ele é. Quem Ele é. Tanto é que quando eu viajo, eu vou numa missão ou numa viagem a primeira vez, eu nunca fui no lugar, eu não conheço quem está me levando, eu não conheço quem está me convidando. Tanto é quando eu desço no aeroporto, tem alguém lá com uma plaquinha assim, ó, Padre Christian. Aí eu não vou perguntar, né? De vez em quando eu brinco lá, aí você? Não, é o senhor. Eu falei, tá. Quer dizer, não conheço a pessoa, então ela tem que ficar com uma placa. Então não adianta você ficar clamando o Espírito Santo e ele chega, você não sabe quem é, não vai resolver. Então primeira coisa, entenda. Leia a Sagrada Escritura, veja os textos de hoje, veja o que aconteceu em Pentecostes, veja qual é o sinal que uma pessoa tem o Espírito e vá naquele caminho, vá naquela toada. E último conselho, se me permitam, e esse é uma chave mestra que atrapalha muita gente. Para de imitar experiência dos outros. Mas tal pessoa tem tanto Espírito Santo que eu queria. Não, é ela. Deixa ela com o Espírito dela lá. Viva a sua experiência. Cada um tem uma experiência. Fiz há pouco tempo agora um treinamento comportamental em Curitiba. Claro, eu misturo muito espiritualidade, Bíblia, etc. E lá no fundo havia um rapaz, um homem. E ele, claro, participava, mas sempre mais arredio. Um momento de grande emoção, o pessoal chorando, ele quieto, me olhando. Tinha alguns momentos de dança, ele mais quieto, me olhando. Falei, meu Deus do céu, o cara não está gostando de nada. Está fazendo pouca coisa ali, não está interagindo. Aí no domingo, antes ali do almoço, que acabou no fim da tarde, ele falou, pare, só tem 1 minuto? Eu tenho, pode vir aqui. Olha, aí ele abriu o coração. Aquele que estava quieto, não chorou, não pulou, não dançou, mas só observou. A hora que ele abriu o coração para me falar, o que Deus estava fazendo com ele lá, era um dos que estavam tendo a maior experiência de mudança de vida, do jeito dele. Da maneira dele, na hora dele.
Então muitas pessoas querem imitar os outros. Se tal pessoa teve essa experiência, se eu não tiver igual a ele, eu não tenho o Espírito Santo. Não. Só ali são 7 dons. Ele vai se revelando de maneira misteriosa na vida de quem quer, do jeito que quer, do jeito que necessita, na abertura que a pessoa dá. Então, espiritualidade, meus caros, leia a vida dos santos, aprenda a ação do Espírito, mas peça a Deus: eu quero uma experiência pessoal, eu quero a minha experiência do Espírito Santo, que se dará entre você e ele, e é algo que você não tem como explicar, é apenas vivendo. Então, que o Espírito Santo possa encontrar no nosso coração um lugar aberto a ele, um lugar disponível a ele, para que ele possa fazer na nossa vida o que ele fez na vida de tantos santos durante toda a história. Você não acha que o Espírito Santo, sendo Terezinha, é um e o seu é outro? Padre, o dela é VIP, o Espírito Santo VIP, o meu não. Meu filho, o Espírito Santo que tinha João Paulo II, São João da Cruz, Beato Carlo Acutis, Madre Teresa de Calcutá, que pairou sobre Nossa Senhora, é esse que está no teu coração, é o mesmo, não é outro Espírito. E por que ele fez tanto na vida de uns e não está fazendo nada na vida dos outros? É a questão de abertura. Não sei se alguém aqui trabalha com foto, lente. Quanto maior a abertura, mais luz entra. Então fotos de dia, fecha a abertura, tem muita luz. Foto à noite, abre, tem pouca luz. O Espírito Santo ele vai entrar na sua vida à medida que você vai abrindo a lente, vai abrindo o coração. Quanto mais você se abre, mais o Espírito Santo entra. Abriu um pouquinho, entra uma fresta de luz. Abriu uma linguetinha, abriu a janela toda, abriu a casa toda, a luz ilumina todo o espaço. Que o Espírito Santo encontre em nós mais do que uma porta e uma janela aberta. Que ele encontre uma vida disponível para que ele nos use como instrumento, como testemunhas de Jesus Cristo. O restante é consequência disso. Eu quero testemunhar o amor de Jesus a partir do Espírito Santo que mora no meu coração. Amém? Vamos ficar todos de pé. Convido você a fechar os seus olhos, a erguer as suas mãos e vamos rezar juntos a oração pedindo o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós, sobre as nossas famílias e permanecei para sempre. Amém. Senhor Jesus, dai-nos o teu Espírito e acenda, Senhor, no nosso coração a chama do teu amor. Dai-nos, Senhor, a plenitude dos 7 dons. Aquece-nos, Senhor, cura-nos, Senhor. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. E nós clamamos: dai-nos, Senhor, o teu Espírito. Ele é necessário ao nosso coração. O que o ar é para o nosso pulmão, o Espírito Santo é para a nossa vida espiritual. Espírito Santo, dom de Deus, desce sobre nós como no dia de Pentecostes. Pentecostes é hoje, o cenáculo é aqui. Dai-nos, ó Espírito, tua graça, a tua unção, o teu fogo. Guia-nos para uma vida de santidade, uma vida de profundidade, uma vida de poder e de milagres, para que sejamos verdadeiramente testemunhas do Senhor. Espírito Santo, o grande dom do Pai, o dom multiforme do Pai, conceda-nos o dom da sabedoria, tão necessário para vermos a vida de maneira diferente, para vivermos profundamente naquilo que o Senhor Jesus nos trouxe, para que possamos saborear a vida e viver cada dia na beleza do dia.
não sofrendo pelo passado, não tendo ansiedade pelo futuro. Dai-nos, Senhor, o dom do entendimento, para que a Tua palavra fale aos nossos corações, para que possamos compreender o que Deus tem realizado na nossa vida de maneira misteriosa, mas ao mesmo tempo atuante e diária. Dai-nos, Senhor, o dom da ciência, para que possamos perscrutar os mistérios da fé, para que nos deixemos tocar pelo mistério, para que possamos conhecer Deus na sua essência, Deus que é amor, Deus que é presença, Deus que é vida. Concedei-nos, Senhor, o dom do conselho, para vivermos sob a orientação do Divino Espírito Santo, para que a nossa vida seja conduzida pelo Espírito Santo, seja na nossa família, no nosso trabalho, na escola, faculdade, casamento, namoro, lazer. Dai-nos, ó Espírito Santo, o dom da fortaleza, para que permaneçamos de pé perante as cruzes da vida, para que não desanimemos com os trabalhos, com os problemas, com os desafios, com as provações. Tudo posso, aquele que me fortalece. Dai-nos o dom da fortaleza, Senhor. Dai-nos o dom da piedade, para que possamos adorá-lo em espírito e em verdade. O fruto da fé. Conceda-nos, Senhor, um coração piedoso na celebração da Santa Missa, na adoração ao Santíssimo, na leitura da Tua palavra, na devoção a Maria Santíssima, aos anjos e santos, na nossa oração pessoal. Dai-nos, Senhor, o dom do santo temor, para que não tenhamos medo de Deus, mas tenhamos medo de perder a Deus, tenhamos medo de ofender a Deus, tenhamos medo de nos distanciarmos de Deus. Ó Espírito Santo, sopra no coração de cada um de nós. Acenda, Senhor, estas chamas dentro de cada um de nós. Dai-nos os 7 dons. Dai-nos o Teu Espírito, que é o grande dom do Pai pelo Filho, para que tenhamos uma vida mais santa, uma vida mais feliz, uma vida imerso, uma vida na profundidade, uma vida na verdade. Vinde, Espírito Santo, renovai não apenas a face da terra, mas o meu coração, a minha face, a minha vida, a minha história, o meu futuro. Vinde, ó Espírito Santo. Cante conosco, mais uma vez, clamando esse Espírito Santo, abrindo o seu coração a este fogo do céu que quer queimar dentro de nós. É isso que nós pedimos, Senhor. Incendeia a minha alma. Afasta de nós, Senhor, toda a frieza do coração, toda a preguiça espiritual, todos os maus pensamentos, tudo aquilo que possa estar na nossa vida, ou na nossa família, ou na nossa casa, que não provenha de Deus, que pelo poder do Espírito Santo, que pela luz do Espírito, tudo isso se afaste da minha vida, da minha família, da minha casa, que não volte nunca mais. Enche o nosso coração do Teu amor, de esperança, de alegria, de bondade, de perseverança, temperança, fé, tudo aquilo que o Espírito Santo tem liberdade para fazer dentro de nós. Diga isso: Espírito Santo, eu te dou liberdade para agir na minha vida. Eu te dou liberdade para agir na minha vida. Os meus planos são teus, meus projetos são teus, a minha vida te pertence. Vinde, Espírito, leva-nos à plenitude do amor do Pai e do Filho. Ilumina o meu interior, ilumina o meu coração, ilumina a minha mente. Tantas pessoas com a mente perturbada, tantas pessoas não sabem o que fazer, o que dizer, como agir. Vinde, Espírito Santo, renova a face do meu coração, renova o meu semblante, renova o meu amor. Nada mais os pediremos, porque seremos bastante ricos.
Louvores e glórias a Ti, Senhor. Louvores e glórias a Ti. Amém? Amém. Havia um brasileiro, um mineirinho, que conseguiu um trabalho lá no Canadá. Pegou a sua matula, a sua coragem e foi morar num país distante. Muito alegre, recebendo muito bem. Lá já começou a ter um relacionamento que terminou com o seu casamento. Porém, ele foi sem nunca ter visto a neve. Nunca viu neve. E chegando lá no Canadá, o pessoal falou: olha, daqui a 3 meses começa o inverno. E frio aqui, meu filho, é frio que você nunca viu no Brasil. Pode se preparar. Ele comprou roupas especiais para o frio de lá, botas, blusas térmicas. Ele dizia para ele: pode vir frio, pode vir. E ele queria ver neve para mandar fotos para a família, né? E o inverno chegou e com o inverno começou a cair aquela neve tão bonita. Ele ficava: que beleza, que beleza. E a neve descendo, e a neve caindo, e ele ali: que beleza, que beleza. Porém, começou a cair muita neve na janela. E aquela neve foi acumulando e foi virando gelo. Ele viu que muito gelo nos vidros poderiam até quebrar aquele vidro e o frio entraria para casa. Ele não pensou 2 vezes. Ele pegou uma chave de fenda, pegou um martelinho, chegou lá fora da casa e começou a tirar o gelo com o martelinho, batendo na chave de fenda, e o gelo ia caindo. Os vizinhos, que eram canadenses, logo viu que o cara não era de lá. O pessoal falou: ô meu cara, o que tá fazendo aí, meu chapa? Tô tirando o gelo que está na minha janela aqui. É muito gelo, eu estou com medo de quebrar. Falei: meu filho, quem vai quebrar a janela é você. Você bater nessa chave de vento com esse martelo, se frio vai entrar para sua casa. Mas como que eu tiro esse gelo aqui? O segredo não é esse. Você está preocupado por fora, tem que preocupar por dentro. Vai lá na sua sala, coloca madeira lá na sua lareira, esquenta a sua casa, esquenta os cômodos da sua casa, que o calor de dentro vai derreter o gelo por fora, sem esforço nenhum. E ele acreditou naquele homem, claro, o homem morava lá. Ele foi e acendeu a lareira, a casa ficou quentinha, ele ficou quentinho. E quando ele olhou na janela, o gelo estava derretendo, porque ele aqueceu dentro. O Espírito Santo, ele trabalha dentro de nós. Se o gelo do mundo tem caído na nossa vida, se nós temos ficado pessoas frias na espiritualidade, pessoas que se esfriaram no amor, pessoas que não têm paciência, que não sabem escutar os outros, pessoas raivosas, fechadas, cara enfunada. O problema não é o gelo de fora, é que nós nos esfriamos por dentro. Quando você esquenta o coração, quando você aquece o coração, tudo muda por fora. O Espírito Santo é um presente para dentro de nós. É um presente para o nosso coração. E assim deve ser. E assim deve ser. Jesus disse para nós algo tão bonito e tão simples. Não vamos complicar o simples de Deus. Não vamos complicar o simples de Deus. Lembro-me, numa das missas de criança, que eu celebrava na antiga paróquia, que tinha uns pombos morando assim perto das janelas do santuário. Nós tentamos tirar esses pombos de lá, até na reza, mas custou. E entre os pombos tinha um branco. Lembra a paz, é uma pombinha branca. Aí eu lembro que num domingo, essa pomba entrou voando e pousou assim, perto de onde tinha uma pilastra que ficava na Nossa Senhora Aparecida. Aí todo mundo olhou para a pomba, eu já pensei: oh meu Deus, é porque essa pomba vai fazer uma caca em mim. Confusão, né? A gente olha, o pessoal tira a pomba, gente. Aquela pomba lá, não sei o quê. Tinha 2 crianças na frente. Olha a criança. Uma criança apontou assim e falou assim: olha lá. A outra disse assim: é o Espírito Santo. Viu a visão da criança? Simples, simples. É o Espírito Santo. É por causa disso que nós não vemos e nem sentimos muito o Espírito Santo. A gente espera coisas grandiosas, coisas... Não. É no coração. É na simplicidade. É no silêncio que Ele vai trabalhando em nós. É aquele foguinho de dentro que vai derretendo devagarinho o nosso gelo exterior. E a única coisa que nós precisamos é abrir o coração. Jesus disse assim: vós que sois maus,
Vocês sabem dar coisas boas aos nossos filhos. Muito mais o meu Pai dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. O que Jesus está nos ensinando? É preciso pedir, é preciso clamar, é preciso orar. E não é só Pentecostes. Para com esse negócio aí, de ser católico de Pentecostes. Só em Pentecostes. Vem, vem, vem. Terminou Pentecostes, meu filho. É tudo Torre de Babel. Ninguém se comunica direito. Orgulho, vaidade, soberba, pecado. Não. Pentecostes é uma vida. Pentecostes não pode ser um dia, deve ser uma vida. A sua vida, a vida do fogo de Deus em você. Então todos os dias, vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Aquele que pede, recebe. Aquele que pede, recebe. Se você ainda não sabe quem é o Espírito, vinde, ó hóspede desconhecido de minha alma. Santa Teresinha de Lisieux. Ele está em você, mas você não conhece. Não conhece. Eu uma experiência que fizeram num lugar, que eu não vou contar onde, bem perto de nós. Eles queriam arrumar um novo gerente para uma grande rede de supermercado. Porém, todos aqueles que ali estavam sabiam disso. Então eles estavam fingindo ser o que não eram. Eles queriam emprego, queriam dinheiro. Porém, um grande diretor de Belo Horizonte, da capital, foi até esta cidade vestido de cliente. E um cliente que enxergava mal. Então ele entra no supermercado e foi procurando ali aqueles vendedores que podiam ser representantes daqueles, coordenar aquele setor. Ele com muita dificuldade. Ô moço, quanto que é isso aqui? Está escrito aí embaixo. Mas quanto que é? Ai meu Deus, está escrito aqui, ó, R$7,60. Ah, tá. Esse negócio é feito de quê? Você é fubaço. Mas é só fubá? O que está escrito aqui? Ramané. Passou no corredor, passou no outro corredor, aí encontrou um jovem, o mais jovem de todos, colocando óleo. Ele chegou, com licença, meu jovem, qual que é o melhor óleo? Mas, todo óleo é bom. Agora a gente tem que evitar óleo, né? Evitar a fritura. Agora tem esse óleo aqui, que é óleo de soja, tem esse óleo que é óleo de milho. Agora você tem mais uma condiçãozinha, tem óleo de ganola, tem óleo de girassol, é tudo óleo. Mas tem óleos mais caros, mais baratos. Temos também uma linha nova que chegou agora, que não é óleo, mas é um tipo de óleo, que é um azeite. Chegou para nós um azeite português, está em promoção, você vai ser primeiro a levar. E ele é 0,5 acidez. Difícil achar azeite assim. Qual óleo que o senhor quer? Eu estou em dúvida. Olha, não tem problema não. O supermercado fica aberto até 9 da noite. Eu estou aqui também. Pensa direitinho, olha outra coisa que o senhor precisa aí. Qualquer coisa pode me chamar, tá bom? Obrigado, viu, jovem? Você é muito atencioso. Nada. Tá bom. Ele sai do supermercado, tira aquela fantasia que ele estava de cliente e volta como o gerente geral de BH, que é a nossa capital de Minas. Chega perto do primeiro. Olá, tudo bem? Tudo bem, senhor? O que é esse pacote aqui? Ah, isso é fubá. Fubá da melhor qualidade. Ele é prensado 2 vezes. É aqui da nossa região de Minas mesmo, aqui na região de Lavras. É uma coisa maravilhosa. O preço está muito bom. Ah, tá bem. Do lado de cá fica o quê? Não, aqui nós colocamos alimentação básica, então tem o arroz, tem o feijão, não é? A gente coloca aqui o parboilizado, tem aqui os de 5 quilos, ali tem uns de, aqui 10, de 5, tem uns pequenininhos. Ah, muito obrigado. Aí ele foi percorrendo, chegou no último. O último o tratou exatamente como tratou daquele velhinho que não via, que era ele disfarçado. Chamou todos na sala e disse, olha, você que é o mais jovem, já vai subir, viu? Você vai ser o responsável do setor. Nós vamos levar você para BH, você vai ficar lá 21 dias para aprender tudo o que nós queremos que você faça e você virá coordenar esse povo todo. E os mais velhos, mas isso é uma injustiça. Nós trabalhamos aqui há 15, 10 anos, 7 anos, eu não trabalho aqui tem 1 ano, já falou, olha, só para encerrar o assunto. Sabe aquele velhinho que não enxergava, que ficou perguntando as coisas? Era eu. E quando eu cheguei perto dele como gerente geral, ele me tratou exatamente igual àquele velhinho com deficiência visual. Uma pessoa assim merece dar certo na vida. Uma pessoa assim merece crescer. Ele sabe se comunicar, ele sabe tratar bem o cliente. Os outros não falaram nada, porque lembraram que tinha tratado ele mal.
Essa história me traz o que nesse contexto de Pentecostes? Olha para o padre aqui. Você acha, meu filho? Você acha? Tu pensa que você vai estar lá na sua casa e vai aparecer uma pombinha voando assim, pegando fogo, e vai aparecer na sua cabeça uma chaminha dessa aqui, você fala, opa, Pentecostes, papai! O Espírito Santo vem como gerente disfarçado. A gente não sabe, mas ele está atuando na nossa vida. Qual é a nossa atitude? Viver uma vida leve, fazer o que deve ser feito, tratar bem as pessoas, aproveitar cada celebração, cada momento de oração, cada adoração, aquilo que você pode se alimentar de Deus. É nessa simplicidade que o Espírito Santo vai sendo derramado em nossos corações. Deus, ele se realiza na simplicidade. Deus, ele se disfarça. O Espírito Santo vem a nós através de uma canção, através de uma palavra, através de uma leitura espiritual, através de um ato de caridade, através de um abraço de gratidão. As pessoas boas são cheias do Espírito Santo. As pessoas que se dispõem a amar o irmão são cheias do Espírito Santo. As pessoas que escolhem ter uma vida cheia de sabedoria, entender verdadeiramente o sentido da vida, entrar no coração de Deus, viver no Espírito Santo, suportar as provações, uma vida de fé, evitar o pecado. A pessoa dessa já está vivendo o Espírito Santo. Já está cheia do Espírito Santo. Meu Pai dará o Espírito Santo a todo o que eu pedir. É isso que nós queremos na adoração de hoje. Que a sua casa, que o seu coração seja o cenáculo, onde você vai sentir aquela brisa suave, onde o Espírito Santo toca-nos. Ai, Padre, e aquele vendaval? E aquele fogaréu? Não acontece mais fora, acontece dentro de nós. Quando o Espírito Santo vem, meu filho, você sente um fogo por dentro, um vendaval por dentro, tudo muda, mas não muda por fora, muda por dentro. É a lenha na fogueira, é aquecer a casa, é aquecer o coração para que as coisas exteriores mudem. Então, nesta adoração, nós vamos clamar exatamente isso. Dai-nos o teu Espírito, Senhor. Dai-nos a tua plenitude, Jesus. E vamos ser simples, como aquelas duas criancinhas da missa. Olha lá, uma pombinha branca. O outro disse, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Simplicidade, amor, abertura. Vinde, Espírito Santo. Renovais a face da terra. Renovai a face da minha família, do meu coração, da minha vida espiritual. Que Jesus se expondo a nós seja um belo sinal de que nós também nos expomos a Ele. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor Jesus, nós estamos na Tua presença, nesta manhã de Pentecostes. Descida do Espírito Santo sobre a Tua igreja. Senhor, assim como te manifestastes aos seus apóstolos, manifestas a nós também, Senhor. Sopra, Senhor. Sopra, Jesus. Teu Espírito sobre nós. Imagine a cena. Os discípulos, o cenáculo. Jesus aparece no meio deles. Jesus diz: a paz esteja com todos vocês. E Jesus vai chegando um por um dos seus discípulos, colocando a mão no ombro, e Jesus sopra no rosto de cada apóstolo. Recebei
o Espírito Santo. Eles não sabiam o que estava acontecendo, mas eles sentiam dentro de si uma alegria, uma fé, uma esperança, que se deu na tranquilidade, se deu na simplicidade. Recebei o Espírito Santo. Sopra, Jesus, cada um de nós. Sopra, Senhor, nosso coração. Sopra o nosso rosto e muda a nossa face. Não é só a face da terra que precisa ser mudada, é a nossa face, é o nosso rosto, é o nosso coração, é a nossa vida. Eu preciso de Ti, Senhor. Nós precisamos tanto, tanto do Teu Espírito Santo. E neste silêncio que estamos, esta manhã tranquila que aqui nos reunimos, sopra dentro de nós. Que o vendaval, que as línguas de fogo, que a presença de Deus seja dentro de nós. Os discípulos viram tudo isso fora, entraram em seu coração. Nós queremos tudo isso dentro de nós. Toca, Espírito Santo, tantas e tantas pessoas que estão conosco, vivendo uma profunda depressão. Pessoas que só pensam em tirar a própria vida. Pessoas desanimadas, cansadas. Sopra, Espírito Santo, o coração de tantas pessoas ansiosas, preocupadas, pessoas que sofrem demais pelo futuro. Sopra, Espírito Santo, no coração dos teus filhos, que clamam e pedem essa graça do alto. Quantas pessoas precisam, como Pedro, abrirem o cenáculo onde se trancaram com medo. Aquele lugar de medo se transformou no lugar do Espírito. Aquele lugar fechado se transformou num lugar de experiência de Deus. Talvez você se encontre como aqueles apóstolos. Você está escondido das pessoas. Você trancou o seu coração, você trancou a sua vida. Sopra o Espírito Santo e muda o nosso ser. Muda o nosso viver. Os apóstolos, antes de Pentecostes, estavam com medo, tristes, trancados, isolados. Quando o Espírito Santo vem, as portas se abrem, eles pregam, eles anunciam, e eles testemunham Jesus. Dá-nos, Senhor, este mesmo Espírito, para que a porta do nosso coração se abra. Para que possamos nos encher de paz, de presença, de luz. Derrama sobre nós o Teu Espírito, Senhor. E se isso ajuda você, você pode agora se imaginar entrando debaixo de uma cachoeira. E toda aquela água pesada que vai caindo sobre você, essa água vai te lavando, ela vai te purificando, ela vai te enchendo. À medida que você visualiza isso, deixa o Espírito Santo lavar você, encher o teu coração, te dar muita paz, alegria, certeza de que no final tudo vai terminar bem. Ó Espírito Santo, dai-nos a disponibilidade de Maria,
para nos lançarmos inteiramente nos teus projetos. Dai-nos a força de Jesus para no deserto da vida vencer também as nossas tentações. Dai-nos a simplicidade da samaritana para que possamos pedir e receber esta água viva. Dai-nos um coração de Nicodemos para que tenhamos esta sede de nascer de novo, nascer do alto, nascer no Espírito. Dai-nos, se o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, Ele concedeu a vitória e a plenitude do Pai. Sopra em nossos corações, sopra em nossa família. Que se cumpra a promessa de Jesus. Aquele que pede, recebe. E nós estamos pedindo, dai-nos o teu Espírito Santo. Dai-nos o teu Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Dai-nos os teus 7 dons. 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 Quais são as situações? Quais são os lugares e talvez até pessoas que têm te feito cair? Talvez, se fizer sentido para você, o que está fraco é sua fé. É o seu amor a Deus. É a sua frieza espiritual. Apresente agora para Jesus quais são as suas fraquezas. O Espírito Santo tem essa característica de fortalecer aqueles que são cheios da sua presença. Sem o Espírito Santo nós somos fracos. Nós somos carentes. Nós achamos que somos autossuficientes. Mas quando nos sentimos sozinhos, capazes, basta clamar o Espírito Santo. As luzes do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não acaba, ele é eterno. Você não precisa pedi-lo com parcimônia, com superficialidade. Você pode abrir a sua casa, pode abrir o seu coração, pode abrir a sua vida ao Espírito Santo. E naquela brisa suave, ele vai te visitar, ele vai te acolher, ele vai te tocar. Obrigado, Jesus, pelo teu Espírito que habita o nosso coração, porque nós somos o seu templo. Obrigado, Jesus, por esta confirmação de que nós agimos pelo Espírito Santo, no Espírito Santo, com o Espírito Santo. Louvores e glórias a Ti, Senhor. Louvores e glórias a Ti. Vamos pegar a sua garrafinha de água, o seu copo de água, para o momento da bênção. Vamos abençoar também os demais objetos que você coloca aí perto da sua TV. Deus eterno, todo-poderoso, digrai-vos abençoar o vosso povo, que com reta devoção e fé participa deste momento de adoração, de intimidade, de clamor do Espírito Santo. Aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. Para aquele que se bate, a porta abrirá. Derrama a tua bênção. Derrama o teu Espírito Santo sobre os objetos que os nossos filhos colocam para esta bênção. Peças de roupa, remédios,
exames, carteiras de trabalho, tantas pessoas desempregadas, chaves da casa, do carro, local de trabalho, alianças, todo o material religioso. De maneira especial, o Senhor abençoe esta água que vamos ingerir nesse dia de Pentecostes, renovando o nosso batismo, nos protegendo de todo o mal, para que esta água seja um sinal do Teu Espírito na vida de cada um de nós. Te pedimos tudo isso para a honra e glória do Teu nome. Amém. Então quem tem a sua água, se quiser tomar um pouquinho, água benta. Preparemos-nos para receber a bênção do Santíssimo. Quem está aqui no santuário, quem está em casa, se você não tem problemas de joelhos, nós vamos nos ajoelhar. Se você tem algum problema, vamos receber a bênção de pé. Que o nosso coração se ajoelhe na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. É Jesus vivo e ressuscitado do Santíssimo Sacramento do altar.